Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 165 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Antes do papo desta semana, avisos. Já temos os primeiros lançamentos de A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo, livro que lanço pela Arquipélago. No dia 17 de agosto, estarei na Livraria da Travessa de Pinheiros, na Fradique Coutinho, em São Paulo. Os autógrafos começarão às 18h30 e irão até umas 9h30, 10 horas. Vai ter bebidas? Se vocês levarem, com certeza. Já no dia 24 de agosto será a vez de Porto Alegre. Por lá, além dos autógrafos, rolará um papo com a Luciana Tomé. O encontro será no Instituto Goethe. A conversa começará às 19h. Também teremos algo em Salvador durante a Flipelô. Contarei mais detalhes nas redes sociais assim que estiver tudo certinho. E um outro aviso. Como esse segundo semestre será bem corrido por aqui, até o final do ano o podcast será publicado a cada 2 semanas, não semanalmente como acontecia antes. Numa semana teremos a newsletter, na outra o podcast. A coluna segue normalmente. Tenho certeza de que vocês irão compreender. Dito isso, o equilíbrio correto entre entretenimento e política pode resultar em ação prática. Pesco a citação de O Crime do Bom Nazista, novo romance de Samir Machado de Machado. A frase me parece ser um bom ponto de partida para entendermos a obra de Samir, também autor de títulos como Tupinilândia, Homens Elegantes e Quatro Soldados. Samir é um romancista que bebe em fontes como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle para entregar aos leitores romances que tocam em temas como a discriminação histórica aos homossexuais e o fascismo que segue a atormentar a sociedade. São dois traços presentes nesse novo trabalho, aliás. Um romance policial que se passa no começo dos anos 1930, dentro de um Zeppelin. A investigação de um crime misterioso que move a obra que espelha a ascensão do nazismo na Alemanha com o que vivemos nos últimos anos no Brasil. Da boca ou da letra de figuras públicas de nosso tempo, que Samir pegou frases que se encaixam perfeitamente nas ideias dos personagens nazis de quase um século atrás. Falamos sobre isso no papo. Também passamos pelas pesquisas históricas que marcam o trabalho do autor e pelo fascínio que Samir segue tendo pelo Brasil colonial. Samir Machado de Machado, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Samir, queria começar nossa conversa pegando o finalzinho da sua nota do autor de O Crime do Bom Nazista. Você agradece ao professor Ricardo Tim de Souza, cujas aulas sobre a linguagem do pensamento idolátrico e a fascinação filatélica pelo Zeppelin acenderam a fagulha que resultou neste livro. Não é difícil deduzir que há uma história do livro por trás dessa frase. Pode contar um pouco de como que nasce O Crime do Bom Nazista e a influência do professor para isso? Antes de mais nada, obrigado, Rodrigo, por me receber aqui no teu podcast. Sim, o livro do O Crime do Bom Nazista, eu comecei a escrever ele, se não me engano, foi em 2021, em março de 2021. Eu já fazia algum tempo que eu tinha vontade de escrever alguma coisa ambientada a bordo do Zeppelin. E durante o meu mestrado em escrita criativa pela PUC, o meu orientador, o professor Ricardo Tim, nas conversas eu contei para ele dessa vontade e eu fiquei sabendo dessa fascinação que ele tinha pelo Zeppelin e tudo mais. E ao mesmo tempo as aulas dele sobre a linguagem e pensamento idolátrico eram uma análise das formas de pensamento fanático de regimes totalitários como o nazismo, o fascismo e o stalinismo soviético. No caso, a gente leu O Fascismo Eterno, do Humberto Eco. A gente leu os diários do Viktor Klemperer, A Linguagem do Terceiro Reich e tudo mais.
Então, quando surgiu o momento de começar a escrever o Crime do Bom Nazista, veio tudo isso assim na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu queria trabalhar essa ideia de como o pensamento nazifascista vai penetrando aos poucos na sociedade, vai sendo aceito na discussão pública dia a dia e sendo naturalizado aos poucos. Porque, claro, o Crime do Bom Nazista, ele nasceu, na verdade, ele nasceu de um convite para um outro projeto que ainda não foi lançado, para escrever um conto. Por um erro de comunicação, eu achei que o conto tinha que ter 50 páginas, entreguei um texto com mais de 60, e no final das contas era para ter no máximo 20. Então não era mais um conto. Eu vi ali que, na verdade, tinha ali uma novela nascendo. O que explica muito de ser, eu acho que ser o livro mais magrelinho, né? Também, ele nasceu como um conto e daí ele foi incorporando, conforme foi acrescentando algumas ideias. Eu escrevi um outro conto com uma outra ideia que eu também tinha há algum tempo para aquele projeto, que deve sair esse ano, inclusive, e o Crime do Bom Nazista eu comecei a desenvolver como novela. E aí, naquele momento em que eu escrevi uma primeira versão desse texto, no intervalo de um mês e meio, mais ou menos, em março e abril de 2021. Em 2021, nós estávamos no auge da pandemia, sob o governo Bolsonaro. Então, foi há pouco tempo que eu me dei conta que escrever uma história sobre pessoas, sobre estar isolado dentro de um ambiente do qual tu não pode sair. Eu estava, né, em quarentena em casa, em isolamento. E cercado de nazistas, e parecia uma boa metáfora para aquele momento de isolamento e pensamento fascista que se estava vivendo no Brasil dos anos Bolsonaro. De certa forma, é o meu livro de pandemia nesse sentido. E também, claro, na mesma época que eu comecei a escrever o texto, em março de 2021, foi quando o governo Bolsonaro teve maioria na Câmara e no Senado. Então, na prática, estava com a faca e o queijo na mão para governar como quisesse. E a história se passa justamente no momento em que os nazistas adquirem maioria do parlamento, e elegem Hitler chanceler, e os intelectuais e escritores e artistas e intelectuais, enfim, começam a pensar seriamente que, opa, talvez seja melhor que a gente começar a pensar em ir embora do país. Que foi um pensamento que ocorreu a muita gente naquele momento, né, em função de uma série de perseguições ideológicas que aconteceram sobre o governo Bolsonaro, né. Eu tive vários amigos conhecidos vários não, mas tive uma quantidade de amigos que foram ameaçados de morte, né? A Natália Polez foi ameaçada de morte. O Gerson Tenório foi ameaçado de morte também, né, quando esteve na Bahia, etc. Enfim, né? Era um momento bastante crítico, assim, política cultural brasileiro. E foi o momento em que surgiu a ideia de escrever essa novela. Então ela vem um pouco dessa soma de fatores, né? Daquilo que eu vinha estudando, né, durante o mestrado, do momento político que eu vivia, do próprio isolamento, e de uma vontade antiga de trabalhar com a história do Zeppelin, porque, né, quem não gosta de balões e dirigíveis? É uma coisa meio Júlio Verne até de se pensar. Vou querer entrar um pouco mais sobre essa questão dessas semelhanças daquela Alemanha e do Brasil que a gente viveu há pouco e, de certa forma, ainda vive. Mas antes eu vou inverter a ordem que eu faço aqui normalmente no programa para trazer algumas perguntas do público, porque o pessoal quis muito que você falasse sobre as pesquisas históricas para construir o romance. O romance em que a gente vê ali uma atenção para não só para as roupas, mas também para as comidas, para o menu servido dentro de um Zeppelin. Então, o Rafael Scarnoni e a Vanessa Guedes, por exemplo, pediram para você falar um pouco sobre as pesquisas para o livro. A parte de pesquisa histórica, eu já estou acostumado a escrever romances históricos, então é meio que. Eu tenho uma técnica, digamos assim, para escrever romances históricos que eu chamo de. É um sanduíche de história. Eu tenho vontade de escrever sobre tal tema em tal época. Eu faço uma pesquisa inicial básica sobre costumes, sobre os temas gerais, etc., para poder ambientar e pensar o enredo de uma forma mais livre. Eu escrevo a história e conforme eu vou escrevendo a história, eu vou percebendo os pequenos pontos que eu preciso ir atrás. Tipo, o que se comia a bordo do Zeppelin? Que tipo de coisa a bordo e tinha disponível. E no meio desse processo vão surgindo coisas, eu vou encontrando coisas, como eu descobri que existia um jornal nazista impresso no Brasil, o Aurora Alemã, que é impresso em São Paulo, que eu vou encontrando e vou pensando, não, opa, isso aqui precisa aparecer na história. Então, assim, muitas vezes não é só saber onde procurar, mas saber exatamente o que tu estás procurando em termos de pesquisa histórica. Então, de modo geral,
a Wikipédia em língua inglesa é um bom ponto de partida. Ali tem um artigo bem geralzão sobre determinado tema, por exemplo, perseguição homossexuais na Alemanha nazista, e eu digo especificamente a Wikipédia em língua inglesa, porque a em português costumava não é muito boa nesse aspecto. A de língua inglesa traz as referências bibliográficas ali embaixo. Daí, olhando ali embaixo as referências, eu consigo ver uma série de artigos acadêmicos, ou livros, ou publicações que tratam daquele tema e vou atrás desses. Eu só vou sublinhar um ponto do que você falou para quem está nos ouvindo, que a Wikipédia em língua inglesa é um bom ponto de partida. Não é que dá conta de toda a pesquisa, né? Não é a única Não é fonte, exatamente um nem. ponto de chegada. E assim, ó, se eu vejo uma frase que eu acho interessante e está na Wikipédia, eu vou na fonte para confirmar que aquilo ali. Porque assim, qualquer um pode sentar ali, escrever o que bem entender e até se corrigir pode levar algum tempo. Então, eu lendo ali, não tenho certeza se aquilo ali. Eu preciso confirmar com a fonte daquilo ali se aquilo ali foi realmente dito, se aquilo ali realmente aconteceu, onde é que está a fonte daquela informação para poder me basear nisso. E o fato dela ser tão bem fundamentada nesse sentido, assim, a Wikipédia em língua portuguesa é horrível, tem um monte de textos ali que quando pesquisa tu percebe que é um texto opinativo da pessoa que sentou ali e escreveu e até agora ninguém se deu o trabalho de corrigir. Mas enfim, tergiversei. Voltando à Wikipédia em língua inglesa, é isso, sim, é um ponto de partida bom para ir atrás das fontes. E claro, depois que tu começa a ler um ou outro texto acadêmico sobre determinado assunto, e tu começa a olhar as fontes, tu começa a perceber que certos temas vão sempre orbitar em torno de determinadas fontes que são mais canônicas em relação àquele assunto. No caso do crime do bom nazista, o que me interessava pesquisar especificamente era a perseguição, né, dos nazistas da comunidade homossexual em Berlim, e isso eu encontrei dois livros muito bom sobre isso, sobre a cultura homossexual. Recentemente até saiu um documentário na Netflix sobre a Boate Eldorado também. Muita coisa eu encontrei na ficção, assim, na ficção escrita na época, abordando o tema, né? Pequenos detalhes, pequenas coisas de costumes, assim, um livro que eu gosto muito é O Templo, do Stephen Spender, embora ele mude os nomes no livro em si, o Stephen Spender, junto do Christopher Ishord e do Alden, os três foram para Berlim nos anos 20, nos anos 30, para fugir da repressão sexual na Inglaterra e pegar rapazinhos e viver ali a vida LGBT de Berlim. Então, e todos eles lançaram livros que fazem uma espécie de crônica desse momento em que eles percebem que tem alguma coisa acontecendo. Opa, tem um pessoal reacionário de direita que está se organizando em clubes de tiro, e esse pessoal não gosta de judeus, não gosta de gays e começa a perseguir qualquer um que esteja vestindo vermelho, por exemplo. E isso nós estamos falando especificamente dos nazistas, para ser bem claro. Na hora que a gente lê o livro, tem esse jogo de imagens no espelho, que a gente vê aquela Alemanha nazista, o que estava acontecendo, e pensa que de repente você está carregando a mão para emular o que a gente viu aqui no Brasil, e vê aqui no Brasil. Mas na verdade, na hora que a gente vai para a história chega a ser até deprimentemente igual, é até caricato o quanto que ela se repete, né? Sim, inclusive, é, esse paralelo é intencional. Eu não sou nem um pouco sutil nesse aspecto, e eu acho que a gente não viveu, nem vive ainda, tempos de sutileza em relação a dizer claramente que o bolsonarismo e o nazismo são, enquanto movimentos políticos, eles são análogos um ao outro em termos de ideias, em termos do modo como eles se organizam, e não duvido em termos de objetivo também. Ambos são pensamentos supremacistas baseados em nosso, enfim, como eu já disse uma vez, nem todo bolsonarista, claro, é um nazista, mas por estranha coincidência, todo nazista é bolsonarista, né? Então aí já se tem uma ideia. Ahn, assim, também não fui eu que criei esses paralelos entre nazismo e bolsonarismo, foram os próprios bolsonaristas que fizeram isso. Foi o próprio Alvin, lá o secretário de Cultura do Bolsonaro, que fez aquela imitação de Goebbels no discurso dele. Foi o próprio Bolsonaro que resolveu inventar que o avô dele lutou no exército de Hitler, quando o velho nunca saiu de São Paulo, do interior de São Paulo. Tipo, na Alemanha é uma vergonha as pessoas saberem que tem um antepassado nazista, mas por algum motivo o presidente Bolsonaro achou que isso era um motivo de orgulho. E várias pequenas frases, sabe? O, pequenos momentos, o modo de se organizar em clubes de tiro, o discurso de masculinidade frágil, apego às armas, violência,
pregação de violência como resposta a todos e todos os problemas. Enfim, Uma série de coisas que faz uma amálgama de uma camada muito ressentida da sociedade, né? exato, ambos se alimentam disso, né? O ressentimento de uma camada da sociedade que não se vê contemplada na política, que se vê oprimida financeiramente, uma série de frustrações em relação a mudanças de tempos e de costumes, que vê no discurso de ódio uma válvula de escape, no momento que alguém ali aparece e aponta um dedo e diz, não, todos os seus problemas são culpa daquele pessoal ali que eu estou apontando. Isso é muito aglutinador. A religião faz isso, de certa forma, também, né? Bodes expiatórios, de certa forma. Então, como eu costumo dizer, eu estava apenas observando o que estava. Enfim, tem muitas frases ali. Quando a baronesa von Hatten, no livro, cita Goebbels de cabeça, ela não está citando de fato Goebbels, ela está citando a versão que o Roberto Alvim, se confundo, dizia do texto do Goebbels. Se uma hora que o Dr. Vogler fala de uma frase nojentíssima a respeito de homossexuais, na verdade ele está repetindo uma frase que o próprio Bolsonaro já disse. Quando tem momentos assim que eles fazem uma crítica da arte degenerada e um louvor às artes clássicas, belas e morais, a frase, na verdade, foi dita pelo Mário Frias, quando ele era secretário de Cultura. Então, o fato de que discursos de nazistas e discursos de bolsonaristas são intercambiáveis, não fui eu que inventei. Eu apenas observei e apontei a semelhança evidente. O que é engraçado, porque hoje mesmo eu estava vendo uma resenha de um leitor que não gostou muito do livro, no caso, falando de como algumas frases Eu snobs vou da baronesa. pedir para você fazer uma pausa que a gente vai entrar nesse seu tweet daqui Ah, a sim. pouco. Mas antes eu quero só continuar nesse momento que você ambienta o livro, porque eu nos últimos anos eu escrevi algumas vezes a respeito disso, do quanto era importante a gente olhar para a história da Alemanha nazista, para a história da Itália fascista, para a história da Espanha e de Portugal fascistas, não para depois que o fascismo, depois que o nazismo já está não só implementado, mas a todo vapor. Não adianta nada a gente esperar chegar na parte dos campos de concentração para depois falar, porra, é fascismo mesmo, né? É nazismo mesmo. Mas que é importante a gente olhar para como que os carniceiros chegaram ao poder e como isso foi se estruturando. Então, assim, o que eu encontrei no Crime do Bom Nazista, eu colocaria ali junto com dois livros que me acompanharam muito nos últimos anos, que é o A Ordem do Dia, do Eric Vuillard, Eu e li esse livro, o muito Berlim, bom. que é uma HQ muito boa do Jason Lutz, que também pega muito dessa Alemanha dos anos 20 até o comecinho dos anos 30. Então mostra como que se forma o caldo que leva a isso. Faltou a gente aprender com uma força maior como que se prevenir do horror, não só o horror em si, não. No geral, quando a gente pensa em nazismo, a gente já pensa no campo de concentração estabelecido, a gente não pensa em como que as coisas foram chegando até lá. E aí, sei lá, o cara tem que escrever um livro para determinar se o Bolsonaro é um movimento fascista ou não, sendo que na hora que você vai fazer o paralelo histórico com o momento que precede o horror absoluto, tá tudo muito colado. Um dos problemas na ficção popular é quando se usa nazistas como quase como o clichê da vilania, e tu vai ter isso, por exemplo, os nazistas do Indiana Jones, o Império de Star Wars, que é basicamente os nazistas no espaço, e filmes de aventura, no modo geral, o nazismo é usado como uma marca, a marca da maldade. Então, o nazista, ok, ele é o vilão da história. Mas muitas vezes isso acaba sendo uma simplificação onde tu não demonstra quais são as ideias que movem aquela pessoa, que tornam ela má. Como é que aquilo. Porque nenhuma ditadura, nenhum outro governo totalitário, por mais autoritário que seja, chega ao poder sem apoio de uma parcela significativa da população. Como é que ele angaria esse apoio? Tem um problema histórico no Brasil que é o seguinte, né? Como nós tivemos uma imigração alemã e italiana muito, muito forte no início do século XX, como parte de um projeto eugenista por parte do Estado, né, de branquear a população, era fazer parte das intenções do governo dificultar a imigração de povos africanos e asiáticos e priorizar a de povos europeus, de preferência alemães, suíços, italianos, etc. Com isso, nos anos 30, acabou que o Brasil tinha o maior partido nazista em número de filiados fora da Alemanha, no mundo todo. No momento que a Alemanha se torna o que é e se torna nazista, o que era, e com a Segunda Guerra Mundial, e eles perdem a guerra e tudo mais, acontece na Alemanha, por um curto período de tempo, um processo de desnazificação. No Brasil, nós não tivemos algo parecido, algo que apontasse e dissesse: olha o que os nazistas fizeram, olha o horror dessas fotos dos campos de concentração, etc. Praticamente esfregavam na cara dos cidadãos alemães a consequência do nazismo e o horror. Enfim,
O século XX é um longo século de horrores em termos de genocídios e holocaustos. Né? No Congo belga, tu tem o genocídio armênio. Acho que uma especificidade do Holocausto judeu na Alemanha é que o campo de concentração era um espaço cujo único objetivo era gerar morte. Não era um processo colonial, não era um processo de trabalhos forçados, embora houvesse trabalhos forçados, não. Era um espaço determinado a exterminar uma parcela da população que não era vista como necessária à nação, com base numa ideia de pureza e superioridade racial, que é o que torna o nazismo uma ideologia tão funesta em comparação com qualquer outra. A base dela é a noção de superioridade racial. Entender isso é complexo, precisa de uma conversa maior do que simplesmente colocar o nazismo como símbolo de vilania nos filmes de ação e aventura, como aconteceu ao longo de décadas. Porque essa banalização, digamos assim, acaba gerando um vazio de significado. Voltando para a parte da pesquisa histórica, o Chico Sá pergunta especificamente sobre o trabalho para a ambientação do romance num Zeppelin. Como que foram essas pesquisas pro Zeppelin? E eu complemento também querendo saber quais são as peculiaridades de construir um romance em boa parte ambientado dentro de um Zeppelin. Me lembrou, de certa forma, o livro do xadrez do Stephen Zweig, que eu li recentemente, que se passa num Ah, navio também fazendo eu li a esse também, essa foi uma travessia. das leituras que eu fiz assim, durante o. Eu não sei se eu li antes ou depois de ter escrito, mas enfim, eu estava a par desse. Também envolve um personagem judeu fugindo dos nazistas em um espaço relativamente confinado. Assim, no momento que eu decidi que eu queria ambientar minha história no Zeppelin, eu precisava pesquisar como era esse Zeppelin. O problema é que Zeppelin era o nome da empresa, né? É o nome do fundador da empresa, o Barão Zeppelin, é o nome da empresa, Companhia Aérea Zeppelin, em alemão, e era o nome de pelo menos duas aeronaves, o Zeppelin e o Zeppelin 2. A que veio para o Brasil, a que vinha para o Brasil, que fazia 10 voos por ano, todo ano, ao longo dos anos 30, era o LZ-127 Graf Zeppelin. Só que no começo eu não tinha bem noção, eu não sabia que existia o Zeppelin 1 e o Zeppelin 2. Então, até mais ou menos o terceiro capítulo, eu estava escrevendo esse texto, tomando como base o mapa interno da aeronave errada. Então, eu tive que parar e repensar boa parte da ação, porque né, depende muito disso, né, de onde os personagens estão, em relação a onde acontece o crime, a movimentação deles. Enfim, o Zeppelin 2 era uma nave irmã do Hindenburg, era muito maior, o espaço interno cabia muito mais passageiros. O Zeppelin normal cabe acho que uns 20 passageiros, mais a tripulação. A tripulação, no caso, são mais de umas 70 pessoas que ficam daí ao longo do corpo da nave. A gente olha as fotos do Zeppelin, é uma coisa enorme, gigantesca, mas a parte dos passageiros mesmo é uma gôndola do tamanho de um vagão de trem, basicamente fica na pontinha. Então, me familiarizar com isso foi o primeiro passo, né? Encontrar a planta baixa do Zeppelin, do dirigível correto, foi a primeira dificuldade, e a partir daí eu contei um pouco de sorte também, porque assim, eu tenho um grande amigo, um grande amigo, que é o José Francisco Botelho, o tradutor, que numa conversa no café, aqui em Porto Alegre, ele comentou comigo que a avó dele viajou no Zeppelin nos anos 30. E a família dele, lá em Bagé, na fronteira, ainda guarda todos os materiais de passagem, cardápio, essas coisas da viagem. E ele tinha uma foto disso, que ele até postou no Facebook um tempo atrás. E ali na foto eu vi que tinha o cardápio, a lista de passageiros, as tags da bagagem, vários itens de papelaria e tal, que me deu o clique justamente de ir atrás disso, do que eram, quais eram os cardápios. Foi assim que eu soube, vendo a foto, né, do cardápio da avó do Chico, que serviram no voo dela sopa de tapioca a bordo, né, e daí, sim, como é composto o cardápio do Zeppelin, que ele pegava ingredientes locais conforme os países que ele passava, etc. Isso tudo tem, sabendo procurar, tem fotos, assim, muitas fotos do interior das aeronaves. Alguns personagens do livro são figuras históricas, né? O capitão do Zeppelin é uma figura histórica. O comissário de bordo é uma figura histórica, foi o primeiro comissário de bordo do mundo. Um detalhe curioso é que eu já tinha terminado o livro, a primeira versão do texto, pelo menos, quando eu encontrei na internet a lista de passageiros desse exato voo que eu descrevo no meu livro, que é em outubro de 33, se não me engano, Aham. e eu vi que a bordo estava o Getúlio Vargas.
E eu pensei, tá, ok, né? Fantasia, realidade é uma coisa, mas né, se tem o Getúlio a bordo, eu acho que a ocasião que o Getúlio viajou de Zeppelin é bastante histórica para atrapalhar meu texto. Eu acabei mudando para o voo de uma semana depois, porque se eu colocasse Getúlio Vargas a bordo do meu dirigível, daí virava outro livro. Virava quase um livro de Jô Soares, daí quem matou Getúlio, o Ia homem que ficar matou muito, Getúlio Vargas. ia ficar muito estranho deixar o Getúlio ali, sei lá, como uma figura secundária, só mais um personagem da Exato. trama, né? É. Se eu for escrever uma trama de mistério a bordo de Zeppelin com Getúlio, daí seria outra trama. Talvez eu escreva isso um dia, uma trama de espionagem ou algo assim. É um bom espaço, assim, o Zeppelin. É como o Expresso do Oriente ou Morte no Nilo, né? Livros da Agatha Christie. É um espaço confinado onde dá para Tô usar o vislumbrando aí confinamento. É. tô vislumbrando um projeto de você virar o maior escritor do mundo de livros ambientados no Zeppelin. Olha, não tenho essa missão. Um ponto que me chamou a atenção da comida do Zeppelin ainda, mais especificamente da bebida, foi o momento em que um dos passageiros pede um Pouilly Montrachet, que é um vinho francês. Rolava vinhos franceses mesmo no Zeppelin? Não eram vinhos alemães? Boa pergunta, né? Agora que falou disso, eu realmente me ocorre, né? Com todo esse aspecto nacionalista do. Mas, assim, a companhia aérea, o nacionalismo que vinha por parte dos nazistas não era compartilhado pela companhia aérea Zeppelin, pelo contrário, né? Aham. O comandante Hugo Eckner, que é o piloto do Zeppelin na ocasião do livro, ele era o dirigente da companhia, ele era bastante antinazista, ele detestava os nazistas, tanto que ele quase concorreu a presidência contra os nazistas. Então, eu acho que nesse sentido. Eu não me lembro agora, eu botei especificamente esse vinho, porque eu encontrei uma referência a esse vinho em algum outro romance que eu li da mesma época. Não sei se agora se foi no Templo, se não foi algum da Agatha Christie. Algum livro que eu peguei que se ambientava nessa mesma década de 30 e alguém tomava esse vinho. Eu pensei, olha, uma boa referência. Mas realmente o nacionalismo alemão poderia implicar com o fato de ser um vinho francês. Contudo, né? Vinho é vinho. Né, eu não sei qual é exatamente a fama dos vinhos alemães nesse Tem coisa sentido. boa, viu? Tem coisa boa. Nossa, nesse caso específico eu não cheguei a pesquisar como é que era a fama dos vinhos alemães na época. Mas era uma curiosidade mesmo, que assim, eu não sabia se você tinha tirado de algum lugar que não era do Zeppelin, ou sei lá, se estava no cardápio do Zeppelin, que nem você Não, não, consultou não, do. não, não. Esse vinho especificamente não estava no caráter de Zeppelin. Eu tirei de um romance, agora eu não lembro com certeza de qual. Pode ter sido o Templo do Stephen Spender, pode ter sido algum da Agatha Christie, que é ambientado na mesma época, mas agora eu não consigo lembrar mais qual foi. Mas não foi especificamente do Zeppelin. Eu consegui a imagem do cardápio de bebidas do Zeppelin, do Hindenburg, no caso, que tinha lá todos os drinks que eram bebidos a bordo, que eram servidos a bordo. Tinha whisky, whisky soda, gin tônica, tinha aquele drink bizarro com uma gema de ovo que a baronesa toma para curar ressaca. O cardápio de bebidas especificamente era bem internacional. O cardápio de comidas era mais nacionalista, né? Mais comida alemã, né? Infelizmente, para os passageiros. Mas as bebidas era mais internacional nesse sentido. Você falou da Agatha Christie, e Samir, me fala um pouco do desafio, e acredito que também da diversão de construir um romance tradicional, de ter o crime, solucionar o crime, a investigação do crime, que é um romance bem clássico dessa linha, né, do policial. Já faz algum tempo que eu traduzo para HarperCollins alguns romances da Agatha Christie, acho que eu traduzo já uns 6 ou 7. Obviamente que Assassinato no Expresso do Oriente é uma referência nesse caso, né, mas especificamente alguns romances que me inspiraram mais foram o Assassinato de Roger Ackroyd também. E ela tem eu traduzi também o Corpo na Biblioteca, mas enfim, apesar da referência à Agatha Christie, o romance em si ele tem uma estrutura meio híbrida, né? Ele tem uma primeira parte que é totalmente Agatha Christie, no sentido que tu tem um assassinato, tu tem o cenário, os personagens são apresentados, um assassinato, as testemunhas os suspeitos são interrogados um por um, e no final a resolução do crime. E um segundo momento em que há um flashback que retorna para antes da história, que contextualiza o conceito do crime, que daí é uma coisa totalmente tirada, inspirada em Conan Doyle mesmo. O Conan Doyle usa esse recurso, né? Ele desenvolve todo o crime na primeira parte e um longo flashback, quase um segundo romance, na segunda. Ele faz isso no Estudo em Vermelho, no Signo dos Quatro e no Vale do Medo, pelo menos que eu me lembre. Então é um pouco híbrido nesse sentido. Tem a parte do crime e a segunda parte, que é a parte que envolve a perseguição nazista aos homossexuais.
Então, um pouco a escultura veio disso. E claro, eu vou evitar falar demais do livro para não dar spoiler, mas certas soluções de plot twist vieram daí da. Sim, a Agatha Christie já criou basicamente acho que todos os finais possíveis, né, para um assassinato. Desde do assassinato em que não, todos os suspeitos são o assassino, desde o assassinato em que o assassino é o próprio detetive, desde o assassinato que o assassino é o narrador, desde o assassinato em que o assassino, enfim, eu não sei se tem algum que não tenha o assassino, que tenha sido fruto do acaso também. Agora eu não me lembro. Eu também não li toda a Agatha Christie. Não sei se alguém leu toda a Agatha Christie no mundo. Mas enfim. Sei nem se ela leu toda a Agatha Christie. Acho que vão uns 88 livros ao todo, entre coletâneas de contos e romances. Então é muita coisa. Samira, agora sim eu quero voltar um ponto que eu pedi para você parar, porque a gente está gravando num dia em que você fez um tweet que eu vi. E eu não sei se a Ana Amélia também viu o seu tweet ou tinha já essa informação de outro lugar. Mas a Ana pediu para você contar como que foi ler as colunas da Danusa Leão para compor o livro. E o que que os leitores acharam disso? Que você estava contando justamente a história de um leitor. Sim. Não, é uma coisa que eu faço já há algum tempo nos meus livros. Eu gosto de pegar frases tiradas da realidade brasileira recente e colocar ela na boca de personagens em outros períodos, né? Eu fiz isso no Homens Elegantes. Eu peguei algumas frases que eram do Rodrigo Constantino, do J.R. Guzzo, e botei na boca de reacionários anti-iluministas do século XVIII. Ficou perfeito. E agora eu fiz isso, né, com frases do Bolsonaro, do Mário Frias, etc. Especificamente, eu estava procurando, eu encontrei por acaso na internet uma resenha negativa do Crime do Bom Nazista, em que uma das coisas que o resenhista colocava é que ele achava muito clichê e caricato os diálogos snobs da baronesa von Hatten, que é uma das suspeitas do assassinato do Crime do Bom Nazista. Ela fala algo sobre não ter mais graça viajar, porque, enfim, não, sobre que o bom é ter coisas exclusivas, porque se todo mundo for igual, tiver acesso a todas as coisas, não tem motivo para ser dinheiro, ser rico, etc. Enfim, essas frases foram tiradas de colunas da Danusa Leão, né, publicadas em 2012, mais ou menos, da falecida Danusa Leão. E o que me chamou a atenção, eu lembrava disso, né, especificamente, é porque muitas vezes, né, os porta-vozes da elite brasileira são de fato bastante caricatos e clichês com o personagem de história em quadrinhos, quase, quando expressam seu ódio de classe. Tem uma frase que eu nunca me esqueço, por exemplo, do Rodrigo Constantino, nos tempos em que estava na moda o rolezinho no shopping, né? O pessoal de periferia ia de bando para o shopping center. E eu me lembro de uma frase que o Rodrigo Constantino escreveu dizendo: são bárbaros com inveja da civilização e coisas desse tipo. Então, esses clichês e essa caricatura, um realismo caricato, digamos assim, são coisas que eu gosto de explorar na minha ficção. E claro, quando eu estava escrevendo a Baronesa, eu já tinha em mente, eu lembrava, né, dessas colunas da Danusa, porque isso é uma discussão que volta e meia volta, né? As pessoas lembram como é que era possível alguém escrever uma coisa daquela no jornal e ser visto com naturalidade. É, volta às vezes com a indignação e às vezes até como meme já, né? Sim, cara, na época que ela escreveu essa coluna já não é, já eu me lembro que a coluna em si já deu uma dissonância, meio que um horrorzinho, mas ela escrevia em jornais há décadas, né? E às vezes eu penso nisso quando penso em termos da década de 80, que é a década que eu nasci, né? Parece, olhando assim em retrocesso, parece que a gente vivia na pré-história dos costumes em termos de coisas mínimas de educação, como não ser racista em público, digamos assim, para pessoas que são racistas. Na época as pessoas hoje em dia, não, hoje em dia as pessoas que são racistas têm gosto em serem racistas em público, mas houve um período entre os anos 80 e hoje em que as pessoas parece que não sei dizer, parece que havia menos constrangimento, ou melhor, não estou me expressando corretamente. Havia um racismo, uma homofobia, um machismo muito latente na sociedade, que as pessoas pareciam menos, tinham uma sensibilidade menor para perceber essas coisas nos anos 80, que quando a gente olha algumas situações hoje em dia, quando vê alguns textos, algumas entrevistas, enfim, eram selvagens, faz parecer que as pessoas eram selvagens no trato social, assim. E você é um cara que fica procurando o que escrevem do seu livro por aí, ou de vez em quando tromba com uma resenha, dá uma olhada e boa? Não, eu faço um ego search quase todo dia, assim, eu jogo... bem, eu tenho, né, filtros do Google com base, fechado no meu nome, mais o nome do meu livro, porque caso apareça alguma resenha, eu ficar a par, mas às vezes eu entro no Twitter e faço um ego search assim, para ver o que estão falando, pelo título dos meus livros mesmo.
porque existem outros amigos Machados, né, nas redes sociais. Você falou sobre o Homens Elegantes. O Matheus ele pergunta se tem previsão para reedição ou reimpressão do livro. Isso é uma coisa que está sendo discutida, mas eu ainda não posso falar muito a respeito, né? Não gosto de falar de coisa que não tem, ainda não está 100% fechada, mas isso é uma coisa que sim, eu espero para o ano que vem, em algum momento, né, ter uma, enfim, em algum momento em breve eu vou falar a respeito disso, mas é uma coisa no qual estamos trabalhando, é uma reedição de Homens Elegantes. No Crime do Bom Nazista tem, a gente já falou sobre isso. No Homens Elegantes também é uma camada muito importante da história, que é seu olhar para como a diversidade sexual vai sendo tratada em diferentes momentos diferentes séculos até, né, da humanidade. Uhum. Como que começa a surgir o interesse por pesquisar esse assunto e levar esse assunto para a ficção? Eu gosto de escrever romances históricos porque eu gosto de me projetar em outros momentos da história para contar uma história. Assim, uma história de assassinato a bordo do Zeppelin só poderia acontecer nos anos 30. Assim como uma história de espionagem, a história de Homens Elegantes que se passa durante o Iluminismo, é aquela coisa capa-espada, enfim, existe um contexto específico para ela se passar ali. A mesma coisa com Tupinilândia, que se passa durante os anos 80. No momento que eu começo a escrever uma história, enfim, eu me coloco no personagem, tento me imaginar como eu seria naquele personagem, naquela época, naquele período histórico, quais seriam as formas de pensar e reagir e tudo mais. E nesse caso, para mim, é natural que tipo, o personagem seja gay, porque eu sou abertamente gay e, enfim, se eu fosse, eu fico pensando como seria se eu fosse um homem gay nos anos 80, nos anos 30, no século 18, etc. Então, basicamente, é olhar como é que especificamente tal sociedade lidava com a questão naquela época e como seria ter que navegar nesse universo. Claro, assim, em função naturalmente de preconceito e homofobia ao longo dos séculos, muitas vezes o único registro que a gente tem de vivências homossexuais se dá por registros policiais, por aqueles que foram presos ou que causaram escândalo, etc. Principalmente, tipo, eu vi isso quando eu pesquisava por Homens Elegantes, que se passa na Inglaterra do século XVIII. Os principais registros são os registros de pessoas que foram presas no meio na rua por obscenidade, por exemplo. Ou então o registro da Inquisição, no caso, luso brasileiro. Mas, obviamente, que para cada um que foi preso por estar trepando no meio da rua ou porque foi denunciado por um vizinho e tudo mais, existiam aquelas centenas que viveram suas vidas sem serem perturbados, procurando formas de criar conexão com outras pessoas, pequenas comunidades. A Londres do século XVIII tinha mais bares gays do que a Londres dos anos 50, por exemplo. A Berlim, da década de 20 e 30, tinha uma comunidade homossexual mais liberal e efervescente, digamos assim, do que muitas cidades têm hoje em dia. Inclusive, né, o Clube Dourado, por exemplo, o famoso Clube Dourado em Berlim, fazia um concurso de travestis, como se diz na época, que era basicamente um RuPaul Drag Race dos anos 20, dos anos 30. Então, assim, pesquisando bastante, assim, ainda atrás de alguns autores que se debruçam sobre o tema, a gente começa eu gosto de procurar justamente isso, a vivência cotidiana, como é que era nessa época. Assim, não só daqueles que se destacaram por causar escândalos, serem presos ou se posicionarem politicamente, porque também tem essas figuras, né, aquelas que foram militantes, mas aqueles que simplesmente viviam uma vida normal em termos de relacionamentos homoafetivos, de ir num bar ou restaurante, ou como manter a descrição e a sobrevivência nesses espaços públicos. E como você acabou de pontuar, tanto o Crime do Bom Nazista quanto o Tupinilândia, eles se passam no século XX já. Quando a gente se conheceu, o primeiro papo que a gente teve foi numa Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2017, eu acho, Isso. ou 2015, eu acho que foi 2017. 17, 17. E ali você falava sobre o seu fascínio pelo Brasil colônia. Você desencanou desse fascínio, amoeceu esse fascínio, Não. continuou o fascínio e agora só está olhando para outros lugares para contar as histórias. Eu sigo escrevendo coisas ambientadas no Brasil Colônia. Nesse exato momento, eu estou escrevendo pelo menos dois. Eu costumo escrever mais de romance ao mesmo tempo, né? Nesse momento, eu estou escrevendo pelo menos duas ideias diferentes de romance que se ambientam no século XVIII. O século XVIII no Brasil, assim, quando eu comecei a escrever ficção, quando eu pensei, quero escrever ficção, quero em prosa, o meu sonho era escrever um grande épico de fantasia,
ou Ação Aventura Mundial, o Tolkien brasileiro escreveu O Senhor dos Anéis nativo. E os primeiros textos foram nesse sentido, e naturalmente eram bastante ruins. Mas o tipo de história que eu gosto de escrever, o tipo de história de aventura, que é basicamente uma variação da aventura de cavalaria, com, enfim, ou mesmo histórias de espionagem, ação, etc. Quando pensado em termos históricos, o Brasil colonial funciona na prática como a nossa Idade Média. Não só porque não só porque Portugal era muito atrasada em relação ao resto da Europa em termos de mentalidades, né, em decorrência do domínio religioso jesuíta em termos de educação pública, como o Brasil é quase a Coreia do Norte no século XVIII, era um lugar fechado no qual nenhum estrangeiro poderia entrar sem expressa autorização dos portugueses. O resto do mundo não fazia ideia de como as coisas eram dentro do Brasil, e dentro do Brasil não se fazia ideia de como era o mundo lá fora, exceto aquilo que Portugal permitia que soubesse. Mas na segunda metade do século XVIII, as ideias iluministas começam a chegar aos poucos e começa a haver frestas nessa muralha. E esse choque civilizacional me interessa muito. Esse país mantido, digamos assim, numa mentalidade medieval por uma colônia que está mal aceitando, acho que o iluminismo em termos de mentalidade, e ao mesmo tempo trazendo, enfim, um conflito de vários povos diferentes. Simplesmente, se eu escrever uma história de personagem que vai, sei lá, daqui do Rio Grande do Sul até Minas Gerais a cavalo, no século XVIII, o caminho dele é praticamente uma jornada de RPG, com a quantidade de diferentes nações e povos indígenas, quilombos e quilombolas pelo caminho, cidades, salteadores, animais selvagens, etc. É um cenário fascinante para a história de aventura, principalmente aventura de capa-espada. Então, eu acho que eu nunca vou perder essa fascinação pelo Brasil colônia. Eu tenho aqui do meu lado uma fileira da minha biblioteca, é só basicamente livros sobre o Brasil colonial, desde os estudos do Sérgio Buarque de Holanda. O último que eu li, inclusive, era um livro sobre esse aqui, da Laura de Mello e Souza, O Jardim das Hespérides, Minas e as Visões do Mundo Natural no século XVIII, que saiu esse ano pela Companhia das Letras. De tanto pesquisar sobre o tema, eu comecei a pegar um gosto específico por essas particularidades, por esses pequenos detalhes cotidianos. Os livros da Magda Del Priore são excelentes nesse sentido. O Histórias da Gente Brasileira, sobre o Brasil colonial dela, é maravilhoso porque ele reúne vários pequenos detalhes sobre a vida cotidiana mesmo. Assim, a higiene pessoal das pessoas. Aliás, um dos truques para escrever romance histórico de aventura ou qualquer tipo de aventura popular assim é nunca pensar necessariamente em quantos banhos os personagens tomaram ao longo dos últimos meses, né? Porque senão tudo vai virar uma coisa grotesca em termos de sujeira e falta de higiene comparado com os padrões atuais. Mas pequenos detalhes de alimentação, de costumes, como é que as pessoas namoravam, como é que as pessoas lidavam com homossexuais, por exemplo, no Brasil do século XVIII. Porque existe registro de vários casos, como é que a reação popular, enfim, todo tipo de detalhe me interessa pesquisar e é uma coisa que me fascina. E como eu sigo escrevendo nessa época, eu sigo pesquisando. O equilíbrio correto entre entretenimento e política pode resultar em ação prática. É uma citação que eu tiro aqui do Crime do Bom Nazista. E o Crime do Bom Nazista é um romance que procura esse equilíbrio entre entretenimento e política. É nisso que você crê também, Samir? Eu acredito que todo entretenimento é político, mesmo quando ele não se assume politicamente. Mesmo quando ele não quer ser político, aí talvez ele se torne mais político ainda, né? Assim, o Humberto Eco falava ele dizia que é o fascismo natural das fábulas, né? No momento que tu tem uma história onde tu separa os personagens entre bons e maus, entre mocinhos e vilões, tu tá trabalhando com uma escala de valores éticos, morais, valores como sociedade, etc. E tu estás impondo ao leitor esses valores, tu não tá abrindo espaço para questionamentos. E a literatura popular de entretenimento lida muitas vezes com esse maniqueísmo. E isso é bastante potente em termos políticos. Então, uma história. Enfim, os filmes de ação, a maioria dos filmes de ação, pega um filme como Top Gun, por exemplo, que parece ser puro entretenimento, mas é basicamente uma grande propaganda do exército americano. Os filmes de Transformers, que talvez seja o ápice do entretenimento descerebrado, é uma glorificação, digamos assim, do militarismo americano através de uma história feita de onde basicamente só existem soldados e robôs, máquinas e coisas assim.
Todo entretenimento é político nesse sentido, no momento que ele determina essa escala de valores e ele impõe elas ao leitor, traço, espectador. E nesse sentido, eu acho que o autor que se propõe a escrever esse tipo de narrativa de entretenimento, ele precisa ter consciência do quanto a gente é colonizado nesse sentido, até para, ao menos, como é que eu vou colocar isso? Se ele quer reproduzir certos sistemas, certas estruturas narrativas, que faça elas de forma consciente do que ele está reproduzindo. Porque, assim, a literatura de aventura inglesa, por exemplo, literatura colonial do final do século XIX e do século XX, ela é calcada numa mentalidade colonialista, imperialista, feita para educar o leitor inglês, para inculcar nele a ideia de que ele nasceu para ser o capitão do mundo, né? Tipo, quando eu traduzi As Minas do Rei Salomão, do Heider Haggard, para Todavia, uma questão interessante que surgiu ali, comparando ela com a tradução do Eça de Queiroz, é que é um texto extremamente colonialista e que na sua versão original ele defende, nas entrelinhas, que os ingleses seriam melhores senhores do que os portugueses para a África. Enquanto que na tradução do Eça de Queiroz, ele muda vários trechos de texto para suavizar isso e deixar a ideia contrária. Não, os portugueses chegaram antes e são por direito aqueles destinados a conquistar a África. Isso tudo, essas histórias de aventura básicas, e se tu pegar a Agatha Christie, que no caso do Crime do Banzista, estamos lidando com história detetive, a Agatha Christie é uma crônica de mentalidades e costumes do inglês da primeira metade do século XX, até do inglês vitoriano. A Agatha Christie própria, né, ela é vitoriana, de certa forma, em termos de mentalidade. E esses personagens, essas estruturas, essas formas de pensar, elas carregam muito das suas sociedades. As histórias de faroeste americano, de certa forma, as histórias de super-heróis, das narrativas americanas, não deixam de carregar consigo o individualismo exacerbado da cultura norte-americana, por exemplo. Né? Acho que tem mais Ayn Rand nos filmes do Zack Snyder do que teria numa adaptação dos próprios livros dela, por exemplo. Então é isso. Assim, o entretenimento ele é sempre político mesmo quando ele não se propõe a ser, porque ele está impondo ao leitor certa tabela de valores. E é preciso que isso seja feito, por parte dos autores, de forma consciente do que está se fazendo. Enfim, é um pouco isso. Não sei se eu deixei, se eu fui claro. Para a gente fechar nosso papo, Samir, me indica um livro. Nossa, agora, bem, indico dois livros. Um deles, um romance, dois romances de excelentes autores gaúchos. Um deles, um romance histórico chamado Carancho, saindo pela editora de Adorim, do Rodrigo Tavares, sobre a Revolução Federalista aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós, gaúchos, temos uma tradição de séculos de nos degolarmos em facções rivais há décadas. E o outro é um novo romance do Tobias Carvalho, que eu já tive a oportunidade de ler, chamado Quarto Aberto, que está saindo agora no próximo mês de agosto pela Companhia das Letras. Samir Machado de Machado, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer, Rodrigo. Sempre bom falar contigo. O Crime do Bom Nazista, de Samir Machado de Machado, chega aos leitores pela Todavia. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.